Novamente de volta aos vídeos do PHP e continuando a falar sobre linguagem orientada para objetos, ou pelo menos aquilo que o PHP na versão 5 nos oferece relativamente à linguagem orientada para objetos. Já vimos aqui bastantes conteúdos, nomeadamente a hereditariedade, e vamos neste contexto ainda estudar aqui aquilo que são as classes abstratas, ok? E com o exemplo da sua aplicação para que todos possam perceber então qual a utilidade de uma classe abstrata. Genericamente, devo desde já também informar que a utilização de classes abstratas tem algum sentido quando estamos a trabalhar, por exemplo, numa equipa, onde alguém imagina uma determinada classe que pretende executar determinadas funcionalidades, mas uma coisa é imaginar uma classe, outra coisa é criar a implementação de todos os seus métodos. Ora, o que uma classe abstrata permite fazer é exatamente definir uma assinatura dos métodos que depois terão que ser criados ou implementados nas classes que derivarem dessa classe abstrata. Isto parece tudo muito confuso, mas eu vou dar aqui um exemplo prático e cada um de vós poderá tirar depois as vossas próprias conclusões. Ora, uma classe abstrata começa por escrever-se da seguinte forma: abstract class, e depois damos-lhe aqui, por exemplo, classe base, por exemplo. Okay? Este é o nome, pode ser um nome qualquer. Aqui dentro vamos então criar aquilo que são os designados os métodos abstratos, isto é, são métodos que vão ser definidos em termos de assinatura, mas não vão ter uma implementação definida, ok? Uma vez que esta classe não pode ser instanciada, ela pode ser usada para ser herdada por outras classes, mas depois essas outras classes vão ter que criar a implementação dos métodos abstratos que forem aqui definidos. Eu vou colocar abstract protected function e vou definir o nome da função, por exemplo, adição, ok? E tenho aqui a adição, eu podia definir-lhe aqui já os parâmetros P1 e P2, por exemplo. Vamos aqui criar uma outra função e reparem que eu não estou agora aqui a criar a implementação. Isto não seria possível. Cá está um erro, dizendo que há aqui um erro inesperado. Foi encontrado aqui um parênteses que não era suposto existir, ok? Neste caso não um parênteses, mas uma chaveta. Ora, eu vou então colocar aqui mais um método, abstract protected function subtração. Ok, vamos colocar aqui a mesma assinatura, por exemplo, não há problema nenhum. E temos aqui então duas classes, ou melhor, dois métodos abstratos dentro de uma classe abstrata. Vamos ainda criar aqui um public function, um método que vai estar disponível às classes que derivarem da classe base, ok? E este método function será o apresentação, e vai simplesmente conter o seguinte, um echo, esta é a apresentação da função da classe base, ok? Apenas para verificarmos que este método vai ser herdado por parte das classes que vão fazer hereditariedade com a classe base, ok? Então, vamos aqui criar uma classe, neste caso uma classe normalíssima, classe, por exemplo, classe primeira, extends classe base, ok? Ora, o que vai acontecer agora neste caso é o seguinte, reparem, eu vou aqui fazer o refrescamento da página e reparem o que é que acontece aqui no fatal error. Ele indica que a classe primeira contém dois métodos abstratos que têm que ser obrigatoriamente declarados como ou abstratos ou então têm que ser implementados, ok? É evidente que eu agora poderia criar aqui novamente esta mesma referência, no entanto o meu objetivo agora é criar a implementação destes métodos e então eu faço da seguinte forma, public function, ok, adição, vou buscar aqui a assinatura, ela tem que ser exatamente igual. Eu quando falo em assinatura falo no conjunto de parâmetros que são apresentados
aqui, ou que são utilizados aqui para a função. Agora vamos aqui criar um return P1 mais P2. Okay? E temos então implementado esta função que estava definida na classe abstrata como sendo um método abstrato, okay? Sem qualquer espécie de implementação. Eu sei que estes conceitos são já um pouquinho avançados demais para o contexto dos nossos vídeos, mas ainda assim, já que estamos a falar de hereditariedade e de linguagem orientada para objetos, aqui estamos nós então a explorar estas possibilidades. Então vamos ainda definir este método abstrato que aqui está, que é o método de subtração, que também necessita ter a sua implementação. Caso contrário, reparem o que é que vai acontecer agora, este 2 vai passar a 1, isto é, a minha classe contém um método abstrato, que tem que ser ou declarado abstrato ou então implementado. Okay? Então eu vou ter que o implementar. Eu vou aqui criar public function subtração. Vou colocar então aqui a assinatura. A assinatura, por exemplo, é exatamente igual a esta, portanto vamos aqui colocar, ok, vamos fazer a implementação, neste caso return P1 menos P2. Okay? E temos então a nossa função criada. Reparem que há aqui um método que é público, que automaticamente vai ser herdado pela classe primeira. Okay? Portanto, na prática, a classe primeira vai ficar com 3 métodos, um deles designado por apresentação. E agora reparem o que é que acontece se eu agora criar aqui um objeto do tipo primeira, isto é, por exemplo, eu é igual a new primeira. Reparem que tudo isto está a funcionar agora corretamente, ok? Não há ainda nenhuma apresentação. Vamos dizer, por exemplo, eu apresentação. Okay? E neste caso eu estou a evocar a execução de um método que foi definido inicialmente na classe abstrata que serve de base para que esta classe primeira possa herdar essa classe, ok? Então, neste caso, o que vai acontecer é que este método é perfeitamente utilizável. Cá vamos nós então executar e cá está. Esta é a apresentação da função da classe base, ok? Da mesma forma que agora tenho acesso, evidentemente, aos parâmetros que foram definidos e que estavam inicialmente definidos como abstratos, ok? Neste caso eu vou colocar aqui echo, por exemplo, é o, e agora vou colocar aqui adição. Eu penso que não está com letra maiúscula, exatamente, a adição, e agora vamos passar para aqui os valores, 100,200. Vamos já aproveitar aqui para fazer um echo. Eu vou retirar daqui este, vou colocar aqui um echo com uma quebra de linha, para que os resultados facilmente sejam visíveis. Ok, eu estou aqui tudo trocado nas teclas, não há problema. E vamos agora fazer echo, eu, e vamos chamar então a execução, neste caso da subtração, e vamos subtrair de 1000, vamos subtrair 500, ok, não é menos, é 500, e vamos ver então o que é que acontece neste caso, vamos aqui executar, e cá está, 300 e 500, portanto o resultado da adição e da subtração. O conceito de classes abstratas tem muito a ver com o facto de nós podermos definir ou construir uma estrutura de uma classe que servirá apenas para ser instanciada, ou criar instâncias dessa classe, ou melhor, instâncias não, neste caso ser herdada, ok? Ela não pode ser instanciada, por exemplo, se eu quiser criar aqui um objeto teste é igual a new class base, ora classe base com letra maiúscula aqui, reparem o que é que vai acontecer. Vai acontecer um erro, não posso instanciar uma classe abstrata, ok? E, portanto, as classes abstratas, não podendo ser instanciadas, portanto, não podendo criar objetos a partir destas classes, elas só podem conter métodos abstratos, ok? E sempre que contém métodos abstratos, nós temos que criar a implementação desses métodos nas classes que derivam da classe base, ok? E, portanto, fica assim visto de uma forma mais ou menos superficial. Eu não quero aprofundar muito, porque reconheço que este conceito das classes abstratas é um conceito já mais avançado e, portanto, aqui fica a informação indispensável para ficarmos com umas luzes do que são as classes abstratas.